Um contexto sobre mim, né? Eu venho do React Native e há muito tempo atrás eu trabalhei com front, etc., mas eu fiquei meio por fora das novidades, né? As novidades do verão do front. Eu fiquei muito tempo no React Native e surgiu uma oportunidade para um novo projeto e esse projeto demandou o uso do Next.js e algumas novas tecnologias voltado para o front-end. E para mim foi um pequeno desafio, porque eu estava um pouco enferrujado nessa parte, mas acho que foi uma experiência bem legal. Então, assim, eu estou meio recente no mundo do Next.js, no mundo dessas tecnologias como Tailwind, etc., mas acho que já dá para mostrar alguma coisa para vocês. Ah, o, opa, aí. Então, um pouco da história. O front-end, ele tem uma certa piadinha. Eu não sei quem que... Eu ouvi alguém comentando aqui na Codegate que as coisas vão e voltam, né? Então, antigamente usava MyFrame, depois, daí começou a servir aplicação, por exemplo, com um servidor local, daí foi para cloud, e agora parece que está voltando a tendência de usar um servidor local. Eu não lembro quem que comentou, mas eu gravei isso na minha cabeça, porque o front-end é bem parecido. Se você pegar a história do front-end, no começo era servido apenas o arquivo HTML lá, o texto, né, texto puro. Daí alguém pensou assim, vamos, em vez de fazer retornar direto assim pela path, né, direto, vamos fazer uma aplicação que retorna esse HTML. Dado que eu fiz essa aplicação, o próximo passo, cara, será que eu não consigo buscar os dados, tipo, num banco de dados, alguma coisa, e ser algo mais dinâmico? Fizeram isso. E daí vai vindo, conforme foi o crescimento da web, né, foram chegando novas necessidades. Então, por exemplo, mais interações com usuários, etc. Então, surgiu coisas como o Ajax. E cada vez mais essa necessidade, aí foi o boom das SPA, né, quando chegou o Angular, React, etc. E daí o pessoal viu que SPA, por exemplo, não é uma coisa boa para SEO. E daí pensar, cara, como é que a gente resolve esse problema, né? Cara, retorna para entregar o conteúdo estático. E agora que entregamos o conteúdo estático, mas a gente precisa de mais interação. Então fica fazendo esse ciclo, né? O front-end vem fazendo esse ciclo. E o Next.js, ele não é muito diferente disso. Claro, sim, o front-end também evoluiu bastante, né? Então, o JavaScript é uma linguagem que evoluiu bastante nos últimos tempos. A chegada também de coisas como o TypeScript permitiu muito mais robustez, etc. Ah, Você tem os browsers, né? Não sei quem ainda... Tem um pessoal muito novo aqui na Codegate, mas quem trabalhou nas antigas sabe que, cara, fazer um CSS, fazer um JavaScript funcionar nos diversos browsers era uma desgraceira. Era muito complicado. Cada browser implementava uma regra diferente, etc. Então surgiram coisas como jQuery para poder ter um mínimo de padronização em cima disso. Também a gente teve evoluções do HTML, do CSS, né, do HTML5, etc. E daquela velha piadinha da Cloud também veio para ficar. Então, cara, cada vez mais coisas vão chegando no nosso dia a dia e as pessoas vêm incrementando isso e trazendo soluções cada vez mais robustas em cima disso. Um exemplo também, a infra cada vez fica mais barata, né? Então, o custo de você subir uma aplicação hoje é muito menor comparado antigamente. Com toda essa bagagem, etc., alimentou o Next.js, né? E o que é esse tal do Next.js, né? O Next.js, ele começou bem nos primórdios dele, até a época que eu dei uma olhada no Next.js, eu falei, tá, isso aí, sei lá, é mais do mesmo, sabe? Ele, a ideia dele, no começo, era simplesmente servir uma página estática usando o React.js. E isso, sei lá, para mim, na primeira vez que eu olhei, eu falei, tá, isso ajuda SEO, ajuda algumas coisas,
mas existem outras soluções que fazem isso e provavelmente o React, com o passar do tempo, vai acabar adotando esse tipo de coisa, como realmente adotou, né? Hoje você consegue usar o React.js e renderizar no servidor. Mas é parecido também com o que aconteceu com o Ionic, né? O Ionic começou com uma coisa, hoje é totalmente diferente. Hoje é praticamente só lib de componentes, né? E só que hoje ele evoluiu bastante o Next.js. Evoluiu tanto que a tendência é ele se tornar um framework full stack. Então, o desenvolvedor hoje já consegue fazer boa parte nele, muita coisa assim, usando apenas ele, mas o futuro que eu vejo para ele é ele abraçar assim e fazer praticamente tudo, sabe? A ideia dele, né? Bem parecido com o que o PHP é, né? E a ideia dele, basicamente, assim, o conceito, assim, core dele, é ele retornar a primeira página com um HTML estático, ou retornar tudo que ele conseguir, na verdade. Por padrão, ele sempre vai retornar um HTML estático, porém, após isso, após ele retornar esse HTML, ele vai solicitar os chunks de JavaScript e ele vai hidratar o HTML com esse JavaScript. Então, essa é a ideia básica dele. Aí você olha e tá aqui, que é hidratar, né? O, essa hidratação, no fundo, ele pega todo o JavaScript que ele solicitou, que tem do React, que tem de várias, que você criou na sua aplicação, e depois dessa primeira página que já está sendo mostrado para o usuário, ele vai acoplar esse JavaScript, e a partir daquele momento você tem uma página inteira controlada com React. Então, é mais ou menos essa a ideia básica. Tá, só que, tipo, eu falei que ele era um framework, né? Até agora é simplesmente uma forma de renderizar no servidor e acoplando tecnologias do client-side, né? Nada mais do que isso. Só que o, o Next.js, ele trabalha com algumas convenções. E é uma briga feia na comunidade, essas questões de convenção versus configuração, etc., né? Tem bastante coisa. Eu vim do Ruby on Rails, então, para mim, é muito mais intuitivo trabalhar com essas questões de convenções, mas existem outras bibliotecas e outros frameworks que acabam trabalhando muito com a questão de configuração. O React é muito assim, né? Você configura tudo que você precisa no React. O Next.js, ele meio que acaba com isso. Ele fala assim, cara, você vai fazer dessa forma e ele vai funcionar. As principais features, e por que eu falei das convenções, as principais features que ele tem são coisas do tipo, ele, ele te resolve as questões de rotas, não, você não precisa, por padrão, ele te resolve a questão de rota, a questão de renderização no server-side, por padrão, ele já te resolve isso também. Então, se você precisa de uma página com o SEO bem eficiente, etc., ele vai te atender muito bem. Se você, ele tem uma solução para data fetching, que é muito interessante. Então, no próprio componente, quando você está criando um componente server-side, você consegue falar para ele assim, cara, aguarde essa chamada ou aguarde essa função assíncrona ser executada, para só depois retornar esse HTML para o usuário. Então, você já consegue entregar uma página pronta para o usuário. E, as outras features, né, que fala no site ali, que é a questão dos estilos, etc., que ele tem suporte, se você quiser, CSS Modules, Tailwind, CSS em JS, etc., você consegue usar tudo com ele. Outra coisa interessante é que ele faz alguns tipos de otimizações. Aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque o Next.js, ele é da Vercel, né? A Vercel criou esse Next.js. E muitas das soluções que eles te oferecem, que te facilitam a vida, você acaba ficando meio preso na Vercel. Então, dependendo do que você precisa, etc., você tem que tomar um certo cuidado. Vercel é parecido com o Firebase, né? É muito bom no começo, muito bom. Ele te resolve um monte de problemas, mas com o passar do tempo, talvez ele acabe cobrando o preço disso, né? Também, por padrão, ele utiliza TypeScript,
Então, uh, é uma das características dele. E aqui entra a questão das configurações. Eu acho que ficou meio, meio zoada essa imagem, eu esqueci de tirar do fundo. Mas ele possui algumas nomenclaturas de pastas e você deve seguir essas nomenclaturas. Então, você tem um arquivo de layout, ele é um arquivo TSX, e nesse arquivo você vai configurar a aparência da sua página e de todos os filhos dessa página. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas o Next.js trabalha com árvore. Então, toda a estrutura de pastas dele segue uma convenção de árvores. Você tem a page, que é realmente a página que o usuário vai ver. Então, na hora que você cria uma pasta, por exemplo, eu vou dar mostrar um exemplo em código, story. Você tem uma história, né? Cria uma pasta chamada história. A partir desse momento, dentro dessa pasta, você cria um arquivo chamado page. Automaticamente, o Next.js vai indexar isso como uma rota e você, no navegador, vai colocar seu localhost lá, barra história, que é a página, e ele vai abrir essa page.tsx automaticamente. Você tem arquivos de loading, quando a página não foi encontrada, erro, etc. Um arquivo muito interessante que é o arquivo de route, de rota, né? Os arquivos de rota, ele trabalha como se fosse uma API mesmo, então você consegue definir APIs REST a partir desses arquivos, com métodos GET, POST, etc. Também tem template e defaults. Mas os mais importantes aqui, com certeza, para quem está começando, quem quer ver sobre o Next, é o layout, a página e os arquivos de rota para dar uma brincada. Eu falei sobre convenções, né? Aqui tem um exemplo de como funciona, na imagem de baixo, a estrutura de árvore dele. Então, tudo começa na pasta app. Essa pasta app, ela vai possuir pastas filhas, né? E dentro dessas pastas filhas, você vai, a partir de um certo padrão, você vai definindo outras pastas. Então, você pode ter pastas que, um exemplo ali, tem um slug, né? Então, você tem o app, que tem uma pasta chamada blog, e dentro dessa pasta blog tem um colchete slug. O que significa isso? Também é uma pasta, tá? O que é esse colchete slug? Significa que essa pasta pode ser qualquer coisa, qualquer elemento, e o que vai definir o que você escreveu depois de barra blog, barra alguma coisa, esse alguma coisa vai ser transferido por meio de parâmetro para esse slug. Então, na hora que você estiver construindo sua página, um exemplo aqui do blog, né? Digamos que você tenha blog e daí você tem os posts do blog, né? No 1, 2, 3, os IDs, né? E então você coloca blog barra 1, ele dentro do params que a página vai receber, vai ter esse 1, 2, etc. Então, assim você consegue fazer páginas dinâmicas a partir disso. E o interessante, essa questão do layout que eu citei por cima, que ele vai funcionar para todos os filhos abaixo. Então, se você é obrigado a ter um layout dentro da pasta app que vai servir para a sua aplicação inteira. Mas você pode ter customizações dentro de cada um desses diretórios. Então, se eu tiver lá dentro daqueles settings lá embaixo, cara, a partir daqui eu quero que a página tenha uma aparência diferente. Então, você vai criar um arquivo, o layout nessa diretório, e a partir daquilo, todos os filhos vão herdar as características desse seu layout. E, então, essas são as convenções que o Next.js te força a utilizar. As rotas, que nem eu citei, elas vão funcionar numa hierarquia de pastas e elas vão ser automaticamente transformadas em paths lá para você usar no seu navegador. Tá, e sobre o Tailwind, né? Eu falo, a ideia da apresentação é falar um pouco de Next e também uma questão de Tailwind. O que é o tal do Tailwind? Ele é um framework utilitário.
Então, a ideia dele é te ajudar a escrever CSS de uma forma. Na primeira vez que eu vi, eu achei muito parecido com o Bootstrap. Não sei se alguém já trabalhou com Bootstrap. Em vez de você definir, por exemplo, a uma, um objeto e definir todos os atributos que você vai definir nesse estilo e injetar no seu componente, você simplesmente vai utilizando os tokens que ele te dá, e esses tokens, eles já são um aglomerado de CSS. Então, no fundo, ele é basicamente isso. Quais são as vantagens que ele tem, né? É, o, como ele consegue isolar bem esse código, então evita bastante aquelas questões de colisões, né? E também a, ele te dá algumas facilidades. Então, tá, tá errado ali o class name, mas eu posso usar o container. Se eu fosse fazer, por exemplo, um container numa página que quando ela chega num certo tamanho, como um monitor widescreen, eu gostaria que ela parasse naquele tamanho específico, né? Ele não crescesse mais do que tantos pixels. Se você fosse fazer isso em uma página normal, você iria utilizar aqueles media carries, etc., ia definir os breakpoints e definir cada elemento. O Tailwind, ele já te dá isso abstraído. Você coloca lá container, ali está escrito errado, mas você coloca o container e ele já injeta todos esses atributos de CSS automaticamente. Então, e você consegue ir concatenando, né? Então, eu quero um container e eu quero que esse container, se dá um espaço, tenha tanto de padding, tanto de margem, etc. Então, você vai concatenando. A primeira vez que vocês virem isso, vai ficar um linguição de código assim gigantesco, fica bem estranho. Só que com o tempo você acaba se acostumando. Então, você já bate o olho, você já sabe o que cada um daqueles atributos faz, e isso já ajuda bastante. Ele te ajuda também, principalmente na questão de padronização de código, por usar tokens, e ele tem uma boa prática que, desde o primeiro momento que você começa a usar no projeto, você praticamente é forçado não é forçado, mas ele te incentiva a utilizar Design System. Então, eu defini lá naquele exemplo anterior do container. Cara, mas na minha aplicação, o container não é assim, meu container é diferente. Então, você vai lá, pega aquele token e reescreve. Então, meu container é dessa forma. E a partir daquele momento, sua aplicação inteira vai se comportar a partir do container daquela forma. Então, você tem a questão de padding, né? Em vez de você fazer o padding de tantos pixels, etc., ele, por padrão, vai usar medidas relativas. Você vai falar, eu quero um padding 1, 2, 3, e ele tem algumas medidas em cima disso, né? Você segue algumas convenções. Mas você pode falar, cara, meu padding 2, ele, na verdade, é tantos pixels, não é isso daí. E você reescreve, e a partir daquele momento, toda a sua página vai começar a se comportar daquela forma. Isso funciona bem legal, principalmente para cores, né? Então, por exemplo, você tem token da primário. Você digita, escreve lá que no seu tema, o primário é, por exemplo, uma definição de vermelho. A partir daquele momento, você consegue colocar, tipo, background primário, e ele vai ter aquela cor. Eu quero um texto primário, ele vai ter aquela cor. Eu quero uma borda primária. Você não precisa definir cada lugar, o que é cada coisa. Você só define uma cor. E a partir daquele momento, ele consegue identificar por meio desses tokens o que ele vai ser feito em cada lugar. Então, um resuminho, o Next.js ele é uma ótima escolha para projetos que precisam de SEO. Isso, com certeza, ajuda bastante. Ele também é ótimo para coisas que você precisa colocar rápido em produção, principalmente por conta da Vercel. A Vercel te facilita muito o deploy. Então, você criou uma página, um projeto no Next.js, subiu para o GitHub, conectou a Vercel no GitHub e sua aplicação já está no ar. É tão simples quanto alguns cliques de botão.
Então, querendo ou não, facilita muito. E daí já tem integração com Continuous Deploy, etc. Isso ajuda muito. Também ele usa React. Isso, para mim, é uma vantagem, porque isso traz uma curva de aprendizado menor para a maioria dos profissionais da área, né? Querendo ou não, a maioria já sabe React. Ele não é completo ainda. A próxima versão promete ser bem melhor, principalmente para algumas coisas de erro. Então, às vezes ele dá alguns erros de hidratação, e é muito difícil você saber exatamente em que ponto o erro está acontecendo. E também tem aquele problema de ficar preso à Vercel, caso você utilize muitas coisas da própria Vercel. No exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, eu utilizei uma SDK de IA da própria Vercel. Então, esse tipo de coisa é bom tomar um certo cuidado, sabe? Caso você precise mudar. Porque, na teoria, um projeto Next.js, se você rodar um run build, você consegue fazer o deploy dele num Docker, em qualquer lugar. Você não precisa necessariamente da Vercel. Mas quando você começa a usar muito os aparatos da Vercel, você usa banco de dados lá, você usa uh, outras features que eles dão. Então, por exemplo, tem uma feature de ele automaticamente escolher os melhores CDNs para você. Isso daí já começa a ficar um pouco mais complicado. E já o Tailwind, ele é ótimo para manter padrão de design system no seu projeto. Ele pode ser poluído, mas com o tempo você acaba se acostumando. Alguns links aqui, as documentações eu achei elas muito boas. A documentação do Next.js, Tailwind, ele te dá exemplos, assim, bem concretos do que você precisa, exemplos de componentes, etc. E o Next.js, ele possui até como se fosse um curso que você vai seguindo passo a passo para completar. Então, cada versão do Next.js, eles atualizam esse curso, fica uma coisa bem legal. Tá, eu vou mostrar um pouco na prática. Eu fiz um projetinho, eu coloquei um time box aqui para esse projeto, que era um almoço meu. Então, eu consegui fazer ele em um almoço. A minha ideia, não sei se vocês já viram aquele jogo Black Stories. Vocês conhecem esse jogo? Já ouviram falar desse jogo? Deixa eu pegar aqui. Black Stories. É esse jogo aqui. A ideia dele, você tem uma, tipo um crime, um mistério, alguma coisa que aconteceu, e você tem que, entre os amigos, tentar desvendar. Então, fala-se alguma coisa do tipo, cara, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse é o narrador, né? Ele vai falar. E daí as pessoas vão tentar, a pessoa tinha parente, a pessoa tinha isso, e o cara só pode responder com sim, não ou irrelevante. Então é ótimo para aqueles party games, né? No almoço, alguma coisa, é bem legal. Uh, eu deixei algumas coisinhas para serem feitas aqui com vocês, e para melhorar algumas coisas e vocês verem as coisas na prática. Mas aqui eu clico em gerar uma história, ele vai gerar uma história, eu espero. Gerou aqui Mistério das Rosas Vermelhas. E aqui eu tenho um, um mistério, né? Em uma pequena cidade, um famoso jardineiro foi encontrado morto em seu jardim, rodeado por rosas vermelhas. As autoridades não encontraram nenhum sinal de luta ou arma no local. Como ele morreu? Daí a pessoa vai tentar adivinhar e aqui tem a resposta. Como é que eu fiz esse cara aqui? Só utilizando o Next.js, né? A primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui na página principal. Aqui é uma página que ela vai ser renderizada totalmente no server-side. Na parte, o Next.js já vai te entregar isso aqui, esse HTML pronto. Como que eu sei diferenciar, né? Aqui em cima, caso eu não defina nada, ele por padrão é no server-side. Um exemplo aqui, o Story Card, ele já usa a parte do cliente. Então, isso aqui todos esses eventos, etc., vão acontecer do lado do cliente. Então, eu defino essas duas diferenças. E a, uma coisa bem legal aqui, o exemplo, é quando eu pego minhas histórias, né? Então, na hora, as paths que eu citei aqui, né?
quando eu clico aqui, quero jogar, em cima ele vai para a barra Stories, que é a pasta Stories, na página Page. Então, ele renderiza esse componente aqui. Esse componente também está sendo renderizado no servidor. Ele aguarda os dados, recebendo os dados das histórias, né? Se tem alguma história, para daí fazer uma interação e mostrar. E ele também tem um botão para criar uma nova história. Ele simplesmente é um botão que tem a função Generate Story. E eu já vou chegar nessas funções. E depois, quando eu for para Story ID, quando eu clico aqui em minhas rosas, ele vai para, por exemplo, história 15, que é o ID dessa história. E daí ele seleciona esse ID, ele pega essa história, passando o ID, e mostra o card dessa história aqui. Beleza. O Next.js, ele tem uma coisa que é bem interessante, que se chama Server Actions. O nome do arquivo é irrelevante, mas aqui eu tenho um componente que eu estou falando que ele vai ter que ser rodado no servidor, porque, por exemplo, caso eu tenha um componente que ele foi renderizado no client e ele tiver um subcomponente, automaticamente ele também vai ser um componente renderizado no client. Então, para isso, caso eu chame ele de um client component, eu estou explicitando, cara, aqui eu quero que seja no servidor. E eu tenho uma função que gera uma história, que ele usa o chat GPT, e tem um prompt, uma temperatura, e faço o parse da história e salvo com o Prisma, né, que é um ORM, eu salvo no meu banco de dados. Eu também tenho funções para retornar as histórias e para retornar uma história, que são as funções que a gente usou. E uma outra coisa que eu criei só para exemplificar, eu posso também, agora que eu já tenho uma história, eu posso localhost 3000 API barra stories. Eu criei também uma API para me retornar essas histórias, caso alguém queira, por exemplo, usar essa mesma aplicação, só que utilizar ela no React Native ou em outro, não exatamente, né, no Next.js como eu fiz. Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem a parte de front-end, mas ele está servindo também como API REST, caso alguém precise. Então, aqui eu posso passar para pegar todos. E é isso, só que algumas coisas que eu deixei para fazer com vocês. Primeira coisa, deixa eu anotar aqui, porque eu vou pegar aqui. Essa fonte aqui, ela não está muito misteriosa, né? Então, vamos ver para modificar essa fonte. Eu citei do arquivo layout. Então, aqui no arquivo layout, eu vou trocar a fonte para LMessy, essa fonte aqui. Isso aqui já vai dar um ar de mistério um pouco melhor, ó. Já ficou um pouco mais interessante. Uma outra coisa, o meu layout, ele está muito normalzinho, assim, muito... Ele não está dando a devida atenção das histórias, né? Então, aqui, ó, eu vou usar o Tailwind, eu quero um background, e eu vou querer ele um vermelho, o mais escuro possível. Então, red 950. Então, aqui eu já tenho um ar um pouco mais misterioso. Dentro do meu card, dentro da minha página aqui, eu quero... eu ainda não estou contente com essa parte, então eu quero colocar ela uma cor mais escura, por exemplo, o card ele ser um cinza bem escurão assim. Eu vou ver como é que... Opa, não story. Não, eu estou no lugar errado. Não é esse card que eu quero mexer, eu quero mexer nesse card aqui. Aqui.
beleza, aqui eu tenho um pouco mais, uma coisa um pouco mais dark, e eu também quero pegar e fazer o seguinte, uma coisa que o Tailwind ajuda bastante é, por exemplo, eu quero que, lembra que eu falei que ele, o background, ele vai colocar uma cor, texto, ele vai colocar uma cor, então aqui eu quero falar que a minha cor de sombra, meu shadow, ele é um orange. Deixa eu só pegar bem certinho qual que eu anotei. Um Orange 900. Então, ele já vai dar uma luminosidade aqui no fundo. E eu quero que ele fique fazendo uma animação, para tipo, mostrar a tensão que está acontecendo. Então, eu vou colocar um Animate Pulse, e eu quero que isso aconteça num delay de cada 1 segundo. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó, agora já está dando um certo mistério. E aqui dentro do meu card, agora eu só preciso arrumar essa questão das fontes, né? Então, aqui eu estou usando o texto primário, mas dá para usar um slate, por exemplo, 50, que é o mais claro. Aqui eu vou usar o 100, acho que um pouco mais escuro, 200. E aqui o slate 100. Deixa eu ver como é que vai ficar. Pronto, agora já deu um ar de mistério. E, por fim, uma última coisa que eu queria fazer junto com vocês aqui é esse gerar história ficou meio estranho, né? Ele fica parado e depois de um tempo ele aparece. Uma coisa legal aqui, que isso aqui eu acabei esquecendo de passar, é quando eu clico para gerar uma nova gerar uma nova história aqui dentro da minha page. Deixa eu pegar aqui. Aqui dentro do Create Story. Quando eu clico para gerar uma história, essa função ela vai gerar uma história no ChatGPT e vai salvar no banco de dados. E, assim, não tem mais nada que me fale que, por exemplo, cara, como é que eu vou recarregar esses dados, né? E o Next.js, ele traz algumas soluções, por exemplo, cara, no momento que eu criei uma nova história, que eu atualizei o banco de dados, essa minha página de história está inválida. Eu preciso validá-la novamente. Eu preciso porque mudou alguma coisa. Então, eu invalido ela e automaticamente o Next.js vai fazer a busca de uma nova página. Deixa eu só, a última coisa. Aqui, isso aqui é para mostrar que eu estou dentro e aqui é React normal. Então, eu posso fazer o clássico loading, e aqui eu posso usar um use state, por exemplo. E caso eu esteja em load, eu vou renderizar, por exemplo, esse mesmo componente, só para ser mais rapidinho. Vou renderizar ele, só que desabilitado, e eu vou adicionar, por exemplo, um pulse, um animate pulse, só para ter uma animação, e vou falar, em vez de gerar a história, gerando história. E aqui eu vou modificar esse cara para criar essa função. E aqui eu vou. ChatGPT já ajuda. Então, set is loading true, gera a história e depois eu coloco como false. Então, vamos só ver. Ó, está gerando a história. Depois terminou a história, ele já tem. E eu acho que é isso. Deu para mostrar um pouco sobre como funciona o Next.js, como funciona essa questão de uma página ser renderizada no servidor, uma outra parte é renderizada no cliente.
a questão das estruturas e o potencial dele com Server Actions e com API REST, etc. Acho que é isso. Obrigado pela presença de todos. Uma apresentação um pouco rapidinha, assim, mas só para o pessoal que nunca viu, nunca ouviu falar, conhecer um pouco sobre essa stack. É isso. Obrigado.